Olá, meus amigos. No dia 2 de novembro, dia de finados de 1875, nascia no sertão pernambucano o grande cangaceiro de nome Manuel Batista de Moraes, depois passando a ser conhecido por Antônio Silvino. Manuel Batista de Moraes era filho de Pedro Batista de Moraes, o Batistão. Por que Batistão? Porque era uma família numerosa e era uma família de homens grandes, de homens altos. Então, meus amigos, a história do grande cangaceiro Antônio Silvino, o governador do sertão, o Rifle de Ouro, é mais ou menos parecido o início com a história de Lampião, por terem matado os pais de ambas as partes. Então, mataram os pais de Antônio Silvino e ele procurou as autoridades, procurou a lei para que as autoridades os prendessem, os matadores de seus pais. Mas as autoridades, nenhuma se imbuiu, se interessou de prender, porque fazia parte da turma que tinha assassinado seus pais. Então ele resolveu, por conta própria, entrar no cangaço. Se armou-se, seu pai tinha um certo poder aquisitivo por ser fazendeiro e ser dono da fazenda Colônia, vizinha à Serra da Colônia, no estado de Pernambuco, uma das fazendas mais antigas do Nordeste. Então, meus amigos, vinha vindo Antônio Silvino um dia, nas suas viagens de rotina, e foi atacado de surpresa por uma volante, por uma força, e onde aconteceu um grande tiroteio, uma grande batalha, e nessa batalha todos os cangaceiros de Antônio Silvino vieram a morrer. Somente Antônio Silvino escapou por dentro do fumaceiro, correndo por dentro da caatinga, até chegar num canto que ele viu que estava salvo. Então, depois dessa tremenda batalha, ele saiu andando, procurando ver se saía em algum vilarejo, em alguma fazenda, para pedir ajuda, porque estava muito cansado, com muita fome, com muita sede. E depois de muito andar, de longe ele enxergou a casa de uma fazenda e viu o vulto de uma pessoa passando em frente ao casarão. Então ele andou mais um pouco e, chegando na fazenda, não viu ninguém. Chegou na porta do casarão, bateu palma e começou a chamar. Depois de muito chamar, apareceu uma senhora. E a senhora, com os olhos arregalados, com bastante medo, porque já tinha visto Antônio Silvino se aproximar, e devido seus armamentos, devido seu grande armamento, ela ficou com bastante medo, pensando de ser um cangaceiro, pois na região era muito comum aparecer cangaceiro, principalmente cangaceiros perversos, covardes. Então Antônio Silvino disse: "Bom dia." A mulher respondeu: "Bom dia." Ele pensou um pouco e disse: "Cadê o dono da casa?" Ela respondeu: "Não está, ele está viajando." Então Antônio Silvino pensou um pouco e disse: "Senhora, eu estou viajando já há muito tempo, estou bastante cansado, com sede, com fome. Eu gostaria que a senhora me desse uma hospedagem
se fosse possível. E a mulher respondeu, se hospede dentro desse armazém grande aí ao lado. Então ele disse, tem outra coisa, eu também gostaria que a senhora me preparasse qualquer tipo de comida. Qualquer comida que a senhora fizer para mim, eu agradeço. Eu sou um homem sem luxo. Eu vou lhe pagar e fico devendo esse grande favor. Então ela foi e respondeu, tá certo, o senhor se hospede no armazém, que eu vou preparar a comida. Quando eu preparar a comida, eu chamo o senhor para almoçar. Então, Antônio Silvino entrou no armazém, abriu a porta, entrou no armazém, atou sua rede, tirou seus armamentos, deixou pertinho dele e se sentou na rede, começou a se balançar e fez um cigarro e começou a fumar, olhando para fora. Então a mulher preparou a comida e depois que ela preparou a comida e a comida estava pronta, veio e chamou Antônio Silvino para almoçar. Ele foi, entrou na sala, sentou-se numa mesa grande e começou a comer. E a mulher começou a olhar para ele, bem curiosa, e perguntou, como é o nome do senhor? Para onde o senhor vai? Ele disse, me chamo Antônio Pinheiro de Aragão. Eu vou para o estado da Paraíba. Aí a mulher foi e respondeu, interessante, o senhor se parece muito com um amigo do meu pai. Antônio Silvino perguntou, quem é o amigo do seu pai? É o cangaceiro Antônio Silvino. O senhor já viu falar? Ele disse, já. Ah, pois, o senhor se parece muito com ele. Lá na casa dos meus pais tem um grande retrato na parede que meu pai não dá por dinheiro nenhum. Então conversaram mais um pouco, ele terminou o almoço e voltou para a rede e continuou se balançando, fumando outro cigarro e olhando para fora. Então quando foi um pouco, a mulher foi para o alpendre fazer algumas coisas que precisava fazer e se encontrou uma grande surpresa. Encontrou-se com o cangaceiro Currupião, um cangaceiro que sempre passava na região, que era muito perverso, desonrador, muito covarde, muito ruim. Então ele pegou a mulher de surpresa e a mulher, coitadinha, ficou com bastante medo, tremendo, sem saber o que fizesse. E ordenou a mulher, olhe, eu quero que a senhora me faça um almoço para mim de capão. Capão era um frango gordo que se chamava na época. E depois que a senhora me preparar, eu venho almoçar e depois eu quero que a senhora vá comigo para seu quarto, para sua cama, para a gente ter uma conversinha. E ele deu essa ordem e entrou logo para o quarto, para a cama da senhora. E ela ficou desorientada, sem saber o que fizesse, com medo do grande cangaceiro que já tinha visto falar, e saiu nervosa, correndo, tremendo, para ir no chiqueiro pegar o frango para matar, para preparar o almoço para o cangaceiro. E Silvino, se balançando lá na sua rede, viu quando a mulher passou vexada e depois voltou com um frango na mão, como se estivesse com medo, se estivesse nervosa. Ele se levantou e disse, vou lá para saber o que está acontecendo. Quando chegou na cozinha que a mulher estava preparando para matar o frango, para dar de comer o miserável do cangaceiro perverso e muito ruim, o negro Currupião, o cangaceiro Currupião, Antônio Silvino foi e perguntou a ela, senhora,
eu estou achando a senhora bastante nervosa. O que foi que aconteceu? Aí ela foi e disse, meu senhor, o senhor não vai acreditar. Está aí no meu quarto, deitado na minha cama, o cangaceiro corrupião. O cangaceiro mais perverso, mais desonrador de mulheres. Valente, ruim. E me pegou de surpresa e me ordenou que eu preparasse um almoço para ele de capão. Depois que eu preparasse, chamasse ele para almoçar e depois eu iria com ele para o meu quarto, para a minha cama, para ele ter uma conversa comigo. E eu estou aqui desorientada, bastante nervosa. Antônio Silvino disse, olha, a senhora não tenha medo não. E nem vai matar o frango não. Eu vou fazer esse negro comer esse frango vivo, com pena e tudo, e depois que ele comer eu vou dar-lhe uma surra, e talvez eu mate essa peste desse negro safado, não desrespeitando a classe, a raça negra, mas esse cangaceiro hoje ele vai aprender. Aí a mulher disse, meu senhor, pelo amor de Deus, eu peço até pelo amor de Deus que não faça isso. Esse negro, ele é assassino, ele vai matar o senhor e vai me matar também. Ele disse, minha senhora, não tenha medo. Sabe com quem a senhora está falando? A senhora está falando com Antônio Silvino. Eu dei o meu nome trocado, não quis dizer à senhora quem era eu na realidade, para a senhora não ficar com mais medo. Pois a senhora está falando com Antônio Silvino. Aí ela disse, mas seu Silvino, pelo amor de Deus, sendo assim, seu Silvino, é outra coisa. Eu confio bastante na sua presença. Eu sabia, eu conheci o senhor, pela foto que tem na casa dos meus pais. Então, Silvino, tá certo. Pegou o frango e saiu em direção à porta do quarto, onde o negro corrupião estava deitado na cama da senhora. E bateu na porta com voz de autoridade e chamou. O negro deu um grito e disse, oxente, quem é esse abestalhado aí que está batendo na porta querendo ser valentão? Aí Antônio Silvino respondeu, corrupião, saia que eu tenho um assunto para tratar com você. Ele saiu, ele se levantou da cama, uma arma na mão, mas quando foi abrindo a porta devagarinho, Silvino espetou ele com um punhal de 1 metro de comprimento na goela e disse, olhe, você está falando é com Antônio Silvino e você não vai almoçar capão nenhum, nem vai se deitar com mulher nenhuma. Você vai ter que comer esse frango vivo, com pena e tudo, cru, ou então vai morrer. Aí o negro se acovardou, o cangaceiro se acovardou e disse, mas seu Silvino, o que você me pedir eu faço, com a gente não tem problema, pode pedir, eu como o frango. E Silvino puxou ele pelo gogó, com o punhal espetado no pescoço, sentou-se ele com violência na cadeira e deu o frango. E ele começou a rasgar o frango todinho no dente, comeu o frango todinho vivo, com pena, com tudo. Depois que engoliu tudo sem sobrar nada, depois começou a se torcer, querer engulhar. E Antônio Silvino disse, olha, nem engule nem vomite, senão vai sujar a casa da senhora. Aí puxou ele pelo gogó, saiu arrastando no meio da casa, passou pelo meio do terreiro que era grande e entrou na capoeira. Chegou na capoeira, sangrou o cangaceiro com o rupião e deixou lá no meio das capoeiras para o urubu comer. E voltou e disse assim, minha senhora, a senhora e o pessoal aqui da região, mas nunca vão ter medo do cangaceiro com o rupião.
sangrei e está lá para os urubu comer. E isso se os urubu quiser comer um safado daquele. E agora, minha senhora, eu vou voltar para a minha rede, vou descansar, que eu já tive uma batalha pesada com uma rolante muito corajosa, que eu dei uma brigada no caminho, perdi meus cangaceiros tudinho. Eu agora vou dormir, quando for 4 horas da madrugada, eu partirei a minha jornada, o meu caminho. E assim fez. Dormiu quando foi de 4 horas da madrugada, se despediu da mulher, pagando todo o favor, mesmo sem ela querer receber, mas ele o pagou e seguiu a sua viagem costumeira, a sua viagem de rotina. Para todos vocês, um grande abraço e tá aí mais uma história de cangaço do Canindé Aboiador. Valeu!